Bom dia, bem-vindos a este webinar sobre Customer Experience Management, ou a melhor forma de proporcionar boas experiências e fidelizar os clientes, organizado pela ICEP, em conjunto com a Merkle Portugal, a empresa do Grupo Dentsu. Esta é a quarta e a penúltima sessão do ciclo de webinars sobre maturidade digital. Já aqui debatemos temas como Brand Experience, Media Performance, Digital Commerce. Hoje vamos dedicar-nos ao conceito de Customer Experience Management, que abarca os processos e as tecnologias usados para melhorar a relação das empresas com os clientes, o que numa altura de crescimento de e-commerce e de maior exigência por parte dos consumidores é cada vez mais importante para o sucesso das empresas. E é para nos falar desta questão que temos connosco António Alvim, da unidade de Salesforce em Portugal da Merkle, e Pedro Freire, consultor da Merkle, especialista na implementação de software empresarial e desenvolvimento de projetos relacionados com a gestão de informação. Antes de lhes passar a palavra, eu recordo que esta sessão está a ser gravada e que durará cerca de 1h30. As câmaras e os microfones vão estar desligados ao longo de toda a sessão e no final haverá um período de perguntas e respostas, pelo que podem, desde já, enviar questões através do chat que se encontra no canto inferior esquerdo do vosso ecrã. Podem também usar o chat e os contactos que irão ser disponibilizados nas apresentações para agendar uma reunião, para esclarecer dúvidas e expor a situação concreta da vossa empresa, pelo que sugiro que aproveitem também esta oportunidade. E, sem mais demoras, eu passo então a palavra a António Alvim, da unidade de Salesforce em Portugal da Merkle. Muito bom dia, António Alvim. O que é então este tema de Customer Experience Management e já agora uma breve apresentação também da Merkle e do ciclo de maturidade digital das empresas. Muito obrigado, Isabel. Portanto, sem mais demoras, é um prazer estar de volta e gostaria de cumprimentar toda a audiência e agradecer novamente à ICEP pelo generoso convite de voltarmos aqui a falarmos sobre a maturidade digital e, em concreto, sobre uma área que me diz muito, que é o novo CRM, ou seja, o CRM transformou-se em CXM, portanto, a área de aquilo que nós chamamos de experiência, a gestão da experiência com o cliente, e é precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Portanto, vamos falar brevemente sobre o Grupo Dentsu, dar-vos um enquadramento sobre o índice de maturidade digital, ou como determinar a maturidade digital das empresas, que tem sido uma sequência do que temos falado até agora. Vamos depois passar para um enquadramento, para a introdução e enquadramento sobre a área de CXM propriamente dita, e aqui o Pedro vai me ajudar a falar sobre CRM, e terminaremos esta apresentação culminando com a jornada de cliente, vulgarmente designada por Customer Journey, e como isto encadeia, depois vai casar com a parte de maturidade digital e CXM como um todo. Portanto, depois na parte final teremos aqui questões, temos aqui um fórum aberto de questões para respondermos às dúvidas que a audiência tenha. Portanto, o Grupo Dentsu, nós somos um grupo multinacional, que estamos presentes em 24 time zones. Estes dados representam, ao final de 2020, portanto, atualmente acho que somos mais de 60 mil colaboradores, com mais de 16 mil clientes em diversas áreas. As áreas em que operamos estão atualmente divididas em 3 lines of business, portanto, 3 áreas de negócio. Nós representamos a área de negócio totalmente dedicada ao Customer Experience Management, portanto, consultoria, implementação e apoio a clientes para tratarem de todo o ciclo de vida de gestão da experiência com o cliente, sejam processos de venda, sejam processos de análise de dados, sejam processos de CRM, como iremos ver mais à frente, e os nossos colegas cá em Portugal, da Partners, dedicados à área de criativo e de mídia, de caráter a prospect, já participaram connosco, trabalham em linhas de negócio diferentes, mas complementares, tipicamente mais numa fase inicial de projetos. Falando sobre o índice de maturidade digital. O índice de maturidade digital nós definimos como a escala ou o nível em que avaliamos em que estado é que a nossa empresa está, ou em que estado é que as vertentes da nossa empresa está relativamente à maturidade tecnológica de todos os processos que dão suporte ao seu negócio. Okay? E nós usamos um processo na Dentsu que está sistematizado aqui, e é um processo extremamente leve, um processo que tem 3 áreas, chamemos de assim. 3 áreas de input, o processo propriamente dito, e depois o output. Portanto, o input, na realidade, acontece todos os anos, é os orçamentos,
temos o orçamento para um ano, para os diferentes departamentos, seja de IT, seja de marketing, seja de vendas, seja de serviço, e estes orçamentos foram totalmente impactados pela pandemia. Em alguns casos foram cortados, em outros casos foram até aumentados em termos de investimento, mas tipicamente os desafios que nós temos numa base anual, e os convidados com certeza saberão nisso, quando estamos a falar de PMEs ou de empresas que têm que crescer, temos tipicamente que conseguir fazer mais com menos, conseguir gerir melhor os recursos que temos, com menos tempo e menos capacidade de investimentos, mesmo assim. Temos também de perceber como é que nós nos posicionamos tendo em conta a concorrência e quem nos compra os produtos. Portanto, o que é que a concorrência está a fazer? Mudaram drasticamente de estratégia, estão na mesma, ou fizeram ligeiros ajustes para se conseguirem suportar das diferenças de ambiente que estão à nossa volta, como, por exemplo, pandemia, a dificuldade em vender presencial e terem de aumentar a sua presença em canais online e até terem dependências de terceiros, pessoas que entregam os seus produtos e que dão recolhas e pós-venda aos seus produtos. Se calhar algo que há um ano e meio seria impensável para várias das pessoas que estão aqui a participar e que têm empresas. E, finalmente, os consumidores, não é? Quem nos compra os produtos, que tipo de comportamentos que estão a acontecer e que estão a mudar todo o seu processo de hábito de consumo. De antes era fácil ir a uma loja, hoje em dia já não é tão fácil. Se a economia está a abrir, tem sido difícil ter a mesma cadência, o mesmo número de pessoas num dado espaço físico, num dado momento. Mas será que essa possibilidade de termos mais tempo das pessoas não será, em vez de ser uma ameaça, pode ser uma oportunidade para criarmos ligações mais efetivas? E de que forma é que até podemos usar sistemas digitais para tornar mais eficientes e mais úteis estas relações que o vendedor consegue fazer com uma pessoa que esteja totalmente atenta na sua loja? Portanto, o comportamento dos consumidores, da nossa concorrência e o nosso orçamento vai ditar tudo o que podemos fazer. E o levantamento para a maturidade digital, o que nós sugerimos e o que fazemos aqui na Dentsu é recomendar um processo leve. Leve, que para as grandes empresas se calhar pode demorar até 4 semanas, mas para PMEs se calhar consegue-se fazer numa semana. Algo que, quando dizemos que é leve, é fazer workshops com pessoas representativas de todos os departamentos que constituem uma dada empresa, seja o financeiro, seja de vendas, seja de pós-venda, seja de marketing, de IT. Aqui a ideia é termos equipas multidisciplinares que consigam perceber e responder a uma série de perguntas para conseguirem perceber este é o nível onde estamos. E depois de fazermos estes workshops e estes levantamentos, que dependem terão que ser feitos quanto maior for a dimensão da empresa, quanto menor for a dimensão da empresa, se calhar consegue-se fazer num par ou 3 workshops. A ideia é depois organizarmos e recolhermos e organizarmos toda esta informação para esclarecer, determinar a estratégia digital de tal forma que seja facilmente transmitida ao comitê executivo da empresa ou aos investidores da empresa, se não for assim uma organização tão formal. Esta comunicação será tanto mais eficiente e mais fácil se for com base em cenários que é, se fizermos este investimento nesta tática, com este montante, a X tempo prevemos ter este retorno e para isto vamos precisar de um investimento em IT. Com IT ou elementos relacionados com IT e temos aqui o nosso roadmap digital. Portanto, é este o sumário executivo da maturidade digital e do processo e dos drivers que nos levam lá. Na Dentsu, trabalhamos com 5 alavancas ou 5 áreas de foco para determinarmos estes workshops que vão alimentar a maturidade digital. Vamos falar sobre CXM, que na realidade é uma forma mais simples de chamarmos CRM, Gestão do Relacionamento com o Cliente, e Fidelização. E vocês conseguem ver aqui as diferentes alavancas no eixo vertical e convidamos-vos a ver os outros webinars que são disponibilizados pela AICEP que darão um detalhe de cada uma destas alavancas, mas no eixo horizontal, conseguem verificar exemplos de como uma evolução de maturidade digital é representada numa das alavancas. Agarrando no exemplo que vamos falar hoje, de CXM e de CRM e fidelização. Numa fase onde as empresas ainda não têm bases de dados, ainda não têm um sítio, um repositório consistente para ter informação do cliente, as informações sobre o cliente estão dispares. Podem estar na cabeça dos vendedores, podem estar em e-mails, podem estar no Excel, podem se calhar até estar numa base de dados, mas não estão interligadas e se calhar um cliente, eu que
tenho a sorte de ter 6 nomes, se calhar um vendedor conhece-me como António, outro conhece-me como António Pedro e não sabem que são a mesma pessoa e não podem passar informação fácil entre os dois. Quando começamos a ter mais evolução na maturidade, já começamos a ter dados em sistemas e existe uma tentativa da empresa, através da tecnologia e processos, conseguir dar um bocadinho de ordem à casa, chamemos-lhe assim. E quanto mais avançamos, vemos que temos, tipicamente, é uma base de dados de cliente suportada por um sistema de informação, já estruturada, já pronta para trabalhar os dados de clientes, e que, a partir daqui, conseguimos ir para uma visão e para uma estratégia. Mas, se calhar, ainda não existe, não está conectada. Se calhar é um sistema que está muito preparado para o offline ou totalmente para o online, mas, se calhar, a estratégia pode ser, vamos reforçar a nossa presença no físico, complementando com as leads e com as oportunidades de negócio que nos vêm do online, ou vice-versa. Portanto, tem que haver aqui uma consistência com como os sistemas estão desenhados para a estratégia que a empresa quer implementar. E sim, quando estão todas interligadas e todas alinhadas para o mesmo diapasão, chamemos-lhe assim, é quando estamos mais maduros. E quando os sistemas não são silos desconexos de informação, mas são bases de dados consistentes, que partilham informação entre si e que ajudam quem vende, quem dá apoio à pós-venda e quem trata com o cliente ter uma visão tipicamente completa sobre o cliente. Isto é um exemplo de como a maturidade digital evolui e isto é uma sistematização das alavancas do nosso processo. Portanto, hoje vamos falar sobre Loyalty CRM, CXM, uma outra maneira de dizer. Já falámos sobre Branding Experience, já falámos sobre Media Performance, já falámos sobre Digital Commerce. Foram os 3 webinars que falámos anteriormente. Tipicamente, como criamos uma marca, como definimos a estratégia para a marca. Aliás, a marca e depois a estratégia para depois operacionalizarmos e ganharmos clientes e nos diferenciarmos da competição. Como nos podemos alavancar com os meios e como os meios de mídia, sejam online, sejam offline, e como conseguimos pôr a marca a ganhar atração no mercado e como é que conseguimos vender através de canais digitais, mas é mais do que ter uma loja, é todo um processo, jusante e a montante, que suportam todo o processo de venda. Hoje vamos falar dos sistemas que nos permitem conhecer o cliente e que alimentam todos os outros. Portanto, isto é uma enquadração do índice de maturidade digital. Sempre que falamos em CXM, estamos a falar de CRM. Sempre que estamos a falar da viagem, da Customer Journey, ou a jornada do cliente, estamos a falar de como conhecer um cliente. E vou-vos dar antes de passar a palavra ao Pedro, vou-vos dar uma breve introdução sobre uma definição simplista do melhor CRM do mundo. Que é um CRM que acho que todos nós já conhecemos. Tipicamente, quem vive mesmo nas cidades grandes, existe sempre um pequeno exemplo destes no bairro. Eu tenho um na minha rua, por acaso, ali nos Anjos, que é... antes disso, estou aqui, peço desculpa, estou aqui a saltar um slide. Antes de passarmos para isto, é uma coisa muito importante, tem a ver com o IT e nós como implementadores tecnológicos. Este senhor que eu vos apresento aqui chama-se Mark Benioff. Foi o senhor que ficou... bilionário, acho que já é bilionário, a desenvolver sistemas de informação focados em CRM. É um senhor que atualmente, para além disto, ele conseguiu também tornar-se, ser filântropo e comprar a Time Magazine, muito recentemente. Há quem diga que ele qualquer dia será candidato a presidente dos Estados Unidos da América. Quando assim for, será conhecido todos nós. Mas ele é uma pessoa que ele lançou o Cloud Computing, CRMs na cloud, portanto, para não estarmos dependentes de termos infraestrutura local, nas máquinas, e começou com as PMEs norte-americanas. Ele não começou com as grandes empresas, ele fez todo o seu sistema Salesforce focado com as PMEs, mas ele tem uma mensagem extremamente importante que vai casar com o exemplo que eu vou dar daqui a bocado, que é o exemplo de nós não estamos na Internet of Things, se é a Internet das coisas. Coisas são dispositivos como isto. E por trás de cada um destes dispositivos existe um consumidor, uma pessoa, com interesses, motivações, capacidade de recomendação, capacidade de reclamação e capacidade de trazer os seus pares para estar junto das suas decisões. Nós não estamos numa área da internet das coisas. O Mark Benioff indica muito bem, uma das quotes mais famosas dele, é que nós estamos na área da internet das pessoas e que estamos a caminhar para relações de 1 para 1,
determinadas pelos sistemas e cujos sistemas de informação devem facilitar toda esta tomada de decisão e de apoio nas relações de um para um. Apoio que, sim, era o que acontecia antigamente, na mercearia do bairro. A mercearia do bairro e o senhor que controlava a mercearia do bairro é o exemplo mais prático de um sistema CRM a funcionar. A cabecinha deste senhor, e para quem tem o privilégio ou a sorte de ter uma mercearia de bairro, ele conhece-nos. Primeira vez que vamos à loja, ele não sabe quem somos, mas faz algumas perguntas para nos conseguir identificar, tipificar, perceber que tipo de cliente é que somos. Mesmo que não faça perguntas, ele observa o nosso comportamento. E observa que género de compras fazemos, que género de questões colocamos. E se calhar, eu que fui pai recentemente, e partilhei que ia ser pai daqui a uns 6, 7 meses, ele registra e sabe que daqui a 6, 7 meses consegue indicar-me umas fraldas, um creme para bebê, algo que a mercearia de bairro, que antes tinha com certeza, hoje em dia já vamos aos sites de agricultura especializados, mas antes era vendido tudo no mesmo sítio. Portanto, ele era alguém que conhecia, acima de tudo, os seus clientes para fazer marketing, targeted marketing, estou a ter dificuldade aqui na tradução, mas totalmente individualizado, e depois fazer todo um processo de vendas com calma, com foco no produto, mas também na experiência de comprar na sua loja. Também era alguém que, se tivéssemos algum problema com o produto, se precisássemos de algum apoio no pós-venda, a área de serviço do CRM, era aqui que íamos. Comprei algo que não estava de acordo com as minhas expectativas, ou que se estragou, ou que está fora da validade. Ele recebia e nos dava uma solução imediatamente. E se nos quisesse fidelizar, até nos conseguiria dar algo para compensar o transtorno. Uma técnica e uma tática que é utilizada em muitas empresas atualmente. Portanto, sempre que pensamos em CRM, a minha dica é pensem na cabeça de um vendedor da mercearia de bairro. É alguém que tem aqui no seu computador, ou tinha no seu computador, todos os seus clientes típicos, habituais e novos. Uma pessoa que tinha todos os seus processos para vender tudo o que existe de diverso na sua loja, que tem uma diversidade e continua a ter uma diversidade relativamente grande e que consegue responder a dúvidas sobre perguntas, consegue apoiar o cliente na sua tomada de decisão e que, mais do que fazer perguntas intrusivas, faz perguntas que ajudem o cliente a tomar decisões com o qual se sente confortável. Portanto, este é o típico sistema CRM, que aqui está, que hoje em dia o que nós queremos é que cada pessoa que trabalhe para uma marca que se comporte como alguém com a proximidade com um dono de uma mercearia de bairro conseguiria ter. Portanto, esta é uma introdução de CRM. Portanto, Pedro, agora vou-te passar a palavra quando vamos agora dividir e segmentar as diferentes áreas e componentes do CRM. Por isso, passo-te a palavra. E pronto, já tens a apresentação. The floor is yours. Até já. Obrigado, António. Vamos então à nossa jornada aqui do CXM, do Customer Experience Management, que nasceu, obviamente, do CRM. E passar brevemente por esta história que é em si também uma jornada e que continua a ser uma jornada que é importante hoje em dia para todas as empresas e está cada vez a ser mais relevante. Esta jornada, obviamente, começa, como o António também tinha sugerido, com a constatação que o cliente, no fundo, é o centro da atividade das empresas, portanto, o centro de todos os negócios, no sentido em que os negócios têm por objetivo, naturalmente, aumentar as suas vendas, aumentar a sua presença no mercado, ser mais relevantes, e isso tem tudo a ver com o cliente e com a relação que cada negócio estabelece com os seus clientes. Daí que uma função e um aspecto fundamental de qualquer negócio será precisamente atrair e reter os clientes, criar uma base sólida de clientes, uma base sustentada de clientes, e a questão da pandemia, obviamente, veio-nos lembrar a todos que a questão do sustentado é uma questão fundamental, ou seja, por vezes acontecem disrupções no mercado e essas disrupções, portanto, quando, digamos, a base de clientes poderá não ser tão sustentável, pode levar a picos muito grandes e pode levar também a disrupções muito significativas nos negócios. Claro que isso depende, obviamente, também da natureza dos negócios, mas aquilo que é comum a todos os negócios é que todos os negócios têm clientes e é essa a base dos negócios, e daí que a gestão da relação com os clientes, que foi como nasceu o CRM,
esta gestão é, de facto, um aspecto crítico na sustentabilidade dos próprios negócios e no seu sucesso. Neste aspecto, portanto, basicamente, o António também já referiu as principais funções que estão associadas ou que são cobertas pelo CRM, pelas tecnologias de CRM, e que estão relacionadas com o processo de gerar a procura, satisfazer a procura, manter a satisfação dos clientes, obviamente, e também premiar a fidelidade como também um elemento central para garantir, digamos, a coesão e digamos, a constância da nossa base de clientes. Este passa, portanto, traduz-se basicamente em termos de funções do negócio, naquelas que se chamam as funções de negócio que são diretamente voltadas para o cliente, como os ingleses dizem que são customer facing. E estas áreas, estas funções de negócio, no fundo são aquelas que o CRM toma como suas, no sentido de tentar uni-las e tentar ajudá-las a todas de uma forma coerente e consistente através de todo o canal. Portanto, coisas começam obviamente pelo marketing, ou seja, aquilo que dá aos negócios a conhecer ao mercado em termos dos produtos que vendem ou serviços, bem como do seu posicionamento, da sua proposta de valor e, portanto, com as suas funções essenciais de conhecer o mercado, de ajudar o mercado a ter conhecimento do negócio e da sua proposta de valor, de identificar quais são os potenciais clientes que existem dentro do mercado, de potenciar o interesse desses clientes, portanto, fazê-los conhecer, por um lado, a oferta e interessá-los, portanto, dar-lhes motivos para tentarem perceber mais e saber mais sobre essa oferta e então captar também contactos, captar as chamadas também leads, no sentido de tentar acelerar e tentar que esses negócios sejam captados e entrem no chamado pipeline de vendas e possam vir a trazer aquilo que é as vendas que interessa à empresa. Portanto, temos a seguir, obviamente, a área de vendas, que vai identificar dentro daquilo que o marketing lhe dá, direto ou indiretamente, através do mercado, que são os potenciais clientes, identificar as oportunidades que estão a cair, portanto, as intenções dos clientes que estão mais perto de comprar ou que estão interessados de alguma forma nos produtos e serviços, vai gerir e apoiar todo esse processo de venda e também tem como função, obviamente, gerir a relação com o cliente. A seguir ao processo de venda, portanto, a relação não termina aí e é toda a intenção da organização que a relação não termina aí, portanto, vai existir toda uma área de serviços que também vai apoiar o cliente em quaisquer dificuldades relacionadas com o produto ou com a venda e que pode também apoiar, por exemplo, na execução de manutenção, portanto, em produtos que possam ter, por exemplo, necessidades específicas de manutenção. Convém, obviamente, lembrar que estamos aqui a falar genericamente em negócios, mas os negócios, deste ponto de vista e também na área do CRM, distinguem-se entre os chamados business to business, ou B2B, que é entre empresas, e os negócios business to consumer, os B2C, que é diretamente com os consumidores finais. Portanto, obviamente que são negócios diferentes, têm questões muito específicas, mas todas estas áreas existem e todas estas áreas fazem sentido em ambos estes cenários. Portanto, a área final de fidelização, digamos que será aquela área que tenderá a tentar manter, digamos, os clientes, a relação entre clientes, porque normalmente até existem situações, portanto, dependendo cada vez mais das naturezas de cada negócio, em que o cliente faz uma compra e pode passar muito tempo até haver alguma outra oportunidade de compra e, portanto, há um interesse, obviamente, em que essa relação não se perca por causa desse tempo e a fidelização pode ser uma das ferramentas que mantém o cliente envolvido com o negócio, mantém o cliente envolvido com aquela marca e ajuda a garantir que uma próxima oportunidade que haja mais probabilidade de o cliente manter essa fidelidade e continuar a trabalhar com a mesma marca.
Tudo isto, todas estas funções, obviamente, como a gente falou, estão centradas no cliente e daí que uma das grandes funções, um dos grandes elementos que levou aos sistemas inicialmente de CRM foi precisamente a possibilidade de criar uma visão comum do cliente que fosse partilhada pelas diferentes áreas que de alguma forma trabalham com os clientes. E que é um elemento-chave. E isso foi uma aprendizagem, obviamente, tudo isto são o resultado das aprendizagens que os negócios vão fazendo ao longo do tempo. Portanto, digamos, a mercearia era relativamente simples, era a mesma pessoa que fazia tudo e portanto, estava tudo na cabeça daquelas pessoas. Obviamente os negócios tornaram-se bastante mais complexos do que as mercearias, departamentalizaram as respectivas funções, que significa que havia diferentes pessoas a contactar com o cliente em diferentes momentos e devido a diferentes temas, mas todos eles, obviamente, de alguma forma relacionados com o negócio. E aí, de facto, começou-se a verificar, portanto, aqueles problemas de atrito com o cliente, porque a pessoa que lhe vendeu falou de uma determinada maneira e recebeu determinada informação do cliente, e se calhar a pessoa que a seguir o cliente contactou porque teve um problema, ou porque o processo de vendas houve ali alguma coisa que falhou na parte financeira do pagamento, ou o que for, levou a que a pessoa fosse contactada por outra pessoa dentro da organização e que não tinha esse conhecimento, e o cliente agasta-se quando tem que repetir coisas que disse, quando tem que repetir coisas que já fez, quando tem que dar informação que a empresa supostamente já recebeu, e cria um atrito, cria um desgaste, e este desgaste tem um efeito bastante negativo, porque todos sabemos, obviamente, que já desde o tempo da mercearia de bairro, que um dos maiores influenciadores, ou uma das maiores influências que existe no processo de concretização das compras, é a influência do boca a boca, ou seja, daquilo que as pessoas ouvem dizer. E como também todos sabemos, muitas vezes a publicidade negativa tem um peso, às vezes mais significativo, maior, fica mais retida, se calhar, na memória das pessoas, uma experiência negativa ou ter ouvido uma experiência negativa do que eventualmente até ter havido uma experiência positiva, que às vezes não merece assim tantos comentários. E, portanto, havia aqui uma necessidade crítica de que todas as pessoas que de alguma forma estivessem dentro destas funções que têm contacto direto com o cliente, tivessem uma visão de facto do que é a história daquele cliente, que informação é que ele já passou, porque é que ele já passou, o que é que ele tem, produtos, o que é que aconteceu, o que é que pode ter acontecido em momentos anteriores, para poder, ao responder ao cliente, ser objetivo, ter logo uma avaliação da situação e conseguir dar logo o tipo de resposta que o cliente está à espera, em vez de andar ali num processo, passa por palavra, que também é uma das coisas desagradáveis e continua a existir. Acho que toda a gente aqui provavelmente já experimentou em vários momentos essa sensação de telefonar para uma organização para tentar resolver um problema e depois é passado para outra pessoa e para outra pessoa, e tem que estar a explicar sempre a mesma coisa, e que é sempre uma situação extremamente desgastante. E, portanto, os sistemas de CRM vieram também proporcionar, digamos, esta chamada visão 360 graus do cliente, ou seja, reunindo toda a informação desses contactos com os clientes e disponibilizando às pessoas que dentro da organização têm que falar com os clientes. Este é um aspecto crítico, portanto, a gente vamos retomar outra vez, depois falar outra vez novamente sobre as diversas funções, mas convém ter presente que estamos a falar nessas funções, tendo por base este suporte de informação, que é esta visão completa do cliente e das suas interações com a empresa. Isto aqui basicamente é um diagrama para explicar, portanto, lá está as várias funções e a questão da visão 360 graus do cliente como sendo algo que é partilhada entre todas elas ao longo do ciclo da tal viagem que o cliente faz. Toda esta informação vai ficando aqui registada. Pronto. Agora, falando brevemente sobre um bocado a história do CRM, portanto, o CRM obviamente é uma tecnologia digital e, portanto, toda a evolução do CRM é marcada profundamente pela evolução das tecnologias digitais.
que, pronto, consoante a experiência de cada um de vós, é um processo em curso, é um processo que tem tido uma evolução muito rápida e que continua a ter uma evolução muito rápida. Portanto, nós neste momento estamos a começar também uma onda nova de novas tecnologias que estão a disromper e a mudar muita coisa. E isso tem sido a história destas tecnologias digitais praticamente desde que se começaram a popularizar, desde que começaram a estar perto de todas as pessoas. Daí que eu começo aqui, portanto, partindo do tradicional, ou seja, a mercearia do bairro, como por exemplo do António, portanto, processos manuais e locais, tudo baseado em papel, digamos, o marketing que eles poderiam ter seria para além daquele das pessoas que conheciam localmente e que se deslocavam à loja regularmente, seria também, digamos, a listas telefónicas, portanto, as empresas que quisessem proativamente ir à procura de clientes podiam utilizar listas telefónicas para telefonar. Antes disso já tinha havido o esquema do porta a porta, portanto, os vendedores que se deslocavam de casa em casa batiam à porta e tentavam estabelecer um contacto e tentavam mostrar o produto e vender um produto. Portanto, isto obviamente são tempos que já passaram, portanto, já estão assim um bocado no fundo da memória, e tudo isto muda tanto quando o computador pessoal aparece. Portanto, embora os sistemas informáticos tenham aparecido um bocado antes, e há algumas referências que já houvesse alguns sistemas relacionados com aquilo que poderia ser o início do CRM, portanto, ainda no tempo dos computadores mainframes, os grandes computadores do início, a realidade é que esses ainda estavam muito longe das pessoas em geral. E o CRM, sendo um sistema voltado para o cliente, portanto, torna-se evidente quando, de facto, o computador pessoal aparece, porque foi o momento em que passou a estar perto das pessoas, a informática passou a estar perto das pessoas. E a primeira forma como ele aparece, basicamente, foi com as bases de dados locais, portanto, as bases de dados que estavam dentro do próprio computador, dentro do disco do computador, e, portanto, os ficheiros antigos, que era o livro do senhor da mercearia, que era uma coisa que se usava muito nos Estados Unidos, que era o Rolodex, que era aquele rolo com as fichas dos dados dos vários clientes. Tudo isso começou a passar para dentro dessas bases de dados e o trabalho passou a ser feito a partir daí. Esta digitalização, digamos, deste suporte de papel, uma das coisas que permitiu, obviamente, de imediato, foi uma maior facilidade em transferir informação e, portanto, as bases de dados de marketing direto apareceram, portanto, com empresas a recolherem estes dados, a centralizarem-nos em bases de dados e a venderem os dados a outras empresas para utilizarem nos seus esforços de marketing e de contactos com os clientes. Portanto, nesta altura ainda não se haveria propriamente um CRM propriamente dito, digamos, havia apenas uma utilização já desta informática de base mais pessoal que aparece por volta dos anos 80, mais ou menos. A internet aparece pouco depois, portanto aparece mais meados da década de 80 e a partir daí, e basicamente o que vai fazer é começar a criar a grande rede entre os vários computadores pessoais, tornando a passagem de dados e a transmissão de dados uma coisa muito mais fácil e muito mais comum, e de facto aí começam a aparecer as bases daquilo que vai ser futuramente o CRM, que é as ferramentas do SFA, o chamado Salesforce Automation, portanto, que permitiam que os vendedores fossem falar com os clientes ou dar aos clientes com, por exemplo, um dispositivo eletrónico onde já podiam registar alguma informação e essa informação depois ser recolhida dentro da empresa e ser utilizada dentro da atividade do negócio. Também o aparecimento dos sistemas chamados de helpdesk, ou seja, a área de serviços que atendia aos clientes para resolver problemas e para dar outro tipo de informações, ou mesmo as áreas de suporte, começam também a ter as suas bases de dados, começam a registar os pedidos dos clientes associados à informação dos próprios clientes e todo o grupo E, no fundo, é o que escreve, portanto, aquilo que a gente hoje em dia conhece essencialmente, a maior parte das pessoas conhecem como o Outlook, no fundo o e-mail, as ferramentas essencialmente baseadas em e-mail, que permitem que as pessoas se
se contactem por via digital e que vai dar origem, obviamente, também a uma das formas de marketing que ainda hoje em dia, digamos, continua a existir em grande força, que é o mass email. Torna-se relativamente fácil pegar numa base de dados os tais contactos, que já estaria disponível e que já seria disponibilizada pelo mercado, e com um software relativamente simples enviar e-mails a anunciar um produto, um serviço, para um grupo grande de clientes, tanto que pronto, foi também aqui que começou a nascer uma coisa que é o spam, que foi, digamos, o exagero dentro desta área. Quer dizer, pronto, antes disso já havia aqueles modelos das pessoas porem folhetos ou cartões dentro das caixas de correio, e obviamente que tudo isso com o digital se torna muito mais simples e os volumes tornam-se muito mais significativos e portanto, foi o início de uma nova era, digamos, quase podemos dizer também da poluição digital, que continua a ser, obviamente, um problema nos dias de hoje. Rapidamente a seguir à internet aparece a World Wide Web, portanto, os sites que a gente conhece hoje em dia, portanto, a internet como nós a conhecemos, e nesta altura os sistemas também evoluíram para começar a cobrir as empresas. Portanto, a maior parte das empresas começam a ter aplicações para gerir as diferentes áreas de negócio. Digamos que a primeira onda que foi a mais conhecida e aquela que era principal para as empresas foi chamado ERP, ou seja, o Enterprise Resource Planning, no fundo uma suite de software que abrange as várias áreas da empresa e integra essas várias áreas, mas principalmente estamos a falar das áreas core em termos de produção e de suporte, das áreas tipo contabilidade, recursos humanos, etc. Portanto, são áreas fundamentais em termos do funcionamento interno da empresa, e pouco depois do ERP começar também a tomar conta das empresas, o CRM, digamos que é a fase que aparece logo a seguir, e portanto em que começam também a aparecer então os sistemas para as áreas de clientes que são, para as áreas da empresa que estão viradas para o cliente e portanto os primeiros CRMs. Também aparece rapidamente o e-commerce, ou seja, a questão da venda diretamente na internet, portanto, também tinha que ser, não é? Não havia como dar volta, bem como as comunidades, portanto, as primeiras comunidades em que as pessoas trocam informações umas com as outras sobre temas específicos e variados, e portanto, é o princípio da internet como a conhecemos, seguido rapidamente da questão da pesquisa, não é? Aquilo começa tudo a crescer muito rapidamente e as pessoas, para chegarem à informação, precisavam de algo flexível, algo que conseguisse dar-lhes uma visão daquilo que eles estão à procura. E pronto, e começa também a surgir a web social através dos blogs, e as empresas também começam a ter uma presença na internet através dos seus sites, o que rapidamente, como também as pessoas a começarem a entrar em grandes números na internet, também leva ao interesse pela área de advertising, pela área de publicidade via internet. Até porque até aí os canais eram principalmente os mass media, portanto os jornais, as televisões, etc., as revistas, e tudo isso eram canais relativamente caros, não acessíveis a muitos negócios, e a internet, no fundo, vem dar uma vez mais uma solução massiva e acessível, que permite, mesmo aos mais pequenos negócios, começarem também a anunciar de uma forma completamente diferente. E, portanto, começa aqui a grande transformação do digital, que vai ser muito rapidamente também seguida, e já estamos a falar, portanto, estamos a falar aqui o World Wide Web, os finais meados de 80 para princípios da década de 90, e rapidamente, entre meados dos anos 90 e o início do ano 2000, entramos na fase do seguinte, que é o cloud e o mobile, e a solução, portanto, que a gente há bocado referiu como sendo uma das mais relevantes hoje em dia no mercado de CRM, e cujo o CEO é o Mark Benioff, a gente já viu também a citação dele, aparece, portanto, em 2006, 2007, com a primeira oferta cloud, a primeira oferta na nuvem completamente baseada na internet de CRM. Foi também algo
completamente inovador, era algo que já se falava há algum tempo, até aí as próprias empresas, a atitude ainda era muito não, os meus dados têm que estar em minha casa, eu não estou disposto a entregar os meus dados a terceiros, e isso começou a ser desrompido e começou a ser quebrado com o Salesforce e com o crescimento do sucesso do Salesforce. Muitas outras soluções tecnológicas seguiram, e começou a cloud a ser, digamos, uma coisa cada vez mais normal e a fazer parte da realidade. Esta foi também a época das redes sociais, portanto, também apareceu o Facebook, também começou a aparecer, a parte do mobile começou a ganhar também ênfase. Primeiro apareceram os dispositivos pequenos, Windows, portanto, os primeiros telemóveis com ecrã, com touchscreen, que já dava para fazer algumas coisas, Palm Pilots, outras coisas assim, soluções ainda relativamente básicas, mas que já permitiam trocar dados a partir de dispositivos pessoais, e tudo isso começou a evoluir muito rapidamente, no sentido de dispositivos cada vez mais conectados e cada vez mais capazes de trabalhar, e portanto cria-se toda a noção do multicanal, e também todo este ambiente vai proporcionar, no fundo, cada vez uma maior troca de dados entre todas as organizações e todas as aplicações a gerarem dados e dispositivos, o que vai dar origem também ao início do trend do Big Data, portanto, capacidade de análise de dados em grandes volumes, que continua também muito presente no mercado hoje em dia. O nosso ponto presente será representado por estas 3 novas tendências que já estão a começar, algumas já começaram há mais tempo, o IoT, portanto a Internet of Things, que o António também referiu a propósito da citação do Mark Benioff, que basicamente é os tais dispositivos que estão ligados, que começam a chegar a todo o lado. Não é só já o telemóvel, portanto é dentro dos próprios equipamentos que nós utilizamos. Esses equipamentos estão conectados à internet, têm capacidade de enviar e receber informação, portanto os próprios produtos começam a estar ligados. Portanto, hoje em dia também há uma tendência cada vez maior de haver produtos mais ligados e todos os produtos estarem ligados, nomeadamente, por exemplo, na indústria automóvel. Todos estes equipamentos que utilizamos cada vez mais têm computadores de controlá-los, e cada vez mais esses computadores estão ligados à internet. A outra tendência que está também com grande força e a mudar muito, a transformar neste momento todo o panorama digital, é a parte da inteligência artificial e do machine learning, que traz um conjunto de tecnologias novas com um potencial de disrupção muito grande, ou seja, o Predictive Analytics, ou seja, as análises com capacidade de fazerem previsões relativamente ao futuro, com um grau de fiabilidade bastante elevado, bastante superior àquilo que era possível até agora. A utilização dos assistants, que foi também algo que já foi referido aqui, portanto, software com inteligência artificial que é capaz de comunicar com as pessoas e de as ajudar a tomar decisões e de lhes dar a informação que elas precisam num determinado momento. Tudo isto, obviamente, assente em toda a informação que existe na internet e nas capacidades de pesquisa que já existiam. O próprio reconhecimento de voz, que cria uma nova forma de interagirmos com tudo o que é digital, mais simples, mais imediata, que não nos exige que a gente esteja com o dedo a tocar em teclas virtuais ou reais, e os próprios agentes autónomos, que no fundo são softwares com inteligência artificial que são capazes de falar diretamente com as pessoas sobre tópicos relativamente específicos, mas hoje em dia já com a capacidade de falarem de uma maneira que é difícil. As pessoas não conseguem saber exatamente se estão a falar com uma máquina ou se estão a falar com uma pessoa. Portanto, a tecnologia neste momento já está muito neste ponto. A linguagem natural, o processamento de linguagem natural que está por trás disto, já tem uma capacidade de falar, por assim dizer, tal qual como uma pessoa. E, portanto, torna-se praticamente indistinguível
de qualquer pessoa, e é mais uma tecnologia que vai obviamente mudar bastante o panorama. Adicionar a parte toda de 3D, augmented reality e virtual reality, que no fundo tem a ver com, digamos, a parte mais relacionada com a nossa visão, que permite, no fundo, gerar imagens ou ambientes imersivos que podem ser completamente virtuais ou podem ser simplesmente adições sobre aquilo que nós estamos a ver, sobre o ambiente real em que nós estamos, adicionar a esse ambiente imagens em 3D de coisas que não estão lá, mas que é como se estivessem lá e que permitem que as pessoas interajam num âmbito envolvendo mais sentidos, de uma forma bastante mais envolvente. Isto está também a transformar bastantes coisas, nomeadamente ao nível da modulação de produtos. Portanto, já há muito tempo temos os sites em que as pessoas podiam ir lá e ver fotografias de determinados produtos. Agora podem ir a esses sites e ver os produtos em 3 dimensões. Por exemplo, uma das áreas em que teve uma grande evolução, neste caso impulsionada pela pandemia, foi o setor automóvel, onde as pessoas até agora, para irem comprar um carro, iam ao stand e faziam questão de olhar do carro dos vários pontos de vista e sentarem-se dentro do carro e experimentarem. Claro que hoje em dia ainda não há essa parte da experimentação táctil virtualizada, embora já existam coisas a caminhar nesse sentido, mas já existem várias marcas que já criaram sites com 3D, visões 3D do carro, em que a pessoa pode ver o carro dentro dos vários pontos de vista, andar à volta do carro, obviamente experimentar, ver as várias cores, ver os interiores de várias maneiras, portanto ver as várias diferenças. Claro que ainda não é a experiência real de ir ao stand e sentar-se dentro do carro, mas é mais um passo significativo nesse caminho. Isto também está a notar-se, por exemplo, também na área do imobiliário, em que já começa a haver agências em que também as pessoas podem ir ao site e, em vez de simplesmente verem uma planta ou verem um conjunto de fotografias, conseguem ver uma imagem tridimensional da casa e como que circular dentro da casa e olhar nos diversos cômodos. Portanto, um bocado como quem conhece o Street View do Google, é o Street View, mas para ver imóveis, para ver as casas por dentro. E, portanto, estas experiências virtuais estão-se a tornar cada vez mais imersivas, cada vez mais capazes de enganar até os nossos sentidos. E pronto, ainda está muito para fazer aqui, e tudo isto está a influenciar, obviamente, a maneira como as empresas se vão relacionar com os clientes, que vai ser potencialmente cada vez mais no espaço digital e cada vez mais experiências digitalizadas, e portanto todo o marketing e todo o processo de interação com o cliente também está a ter transformações muito significativas ao nível de toda a área digital. Em frente, portanto, agora passando só assim um bocado pela explicação de cada uma destas funções, de marketing, vendas, serviços e fidelização, uma perspectiva só para dar um enquadramento do que é que são as soluções que encontramos e que é que, no fundo, o CRM, CXM traz de base, digamos, dentro deste tipo de soluções. Portanto, dentro desta visão, temos aqui no marketing, temos aqui o primeiro ícone e aquilo que está descrito ao lado, que é os inputs, ou seja, o que é que o marketing recebe como informação, e basicamente serão estudos de mercado, serão dados de clientes, serão informação muitas vezes que se pode comprar hoje em dia nos mercados digitais. Portanto, há muitas organizações a fornecer este tipo de informação. Grande parte da informação hoje em dia, por exemplo, vem muitas vezes associada também às redes sociais, não é? Portanto, as pessoas têm uma grande presença nas redes sociais, partilham informação dentro das redes sociais, através de likes, através de posts, através de artigos, através de fotografias, etc. E, de alguma forma, essa informação está a ser agregada e está a ser transformada, digamos, em bases de dados
que permitem aos negócios, de uma forma mais objetiva, tentar perceber quais são os seus mercados e quem é que se movimenta dentro desses mercados, de alguma forma, quais são as tendências que existem, o que é que as pessoas estão a falar. Portanto, tudo isso são elementos que podem ser input para as empresas, para as áreas de marketing trabalharem e definirem os seus planos. Em termos de processos, portanto, de marketing, que são apoiados por este tipo de soluções, portanto, temos o planeamento de marketing, que passa pela análise de situações, definição de estratégias, definição dos marketing mix, definição de planos de marketing e a implementação e controle destes planos de marketing, e a gestão de campanhas, portanto, a gestão das ações concretas de marketing no terreno, em termos de preparação, execução e análise, portanto, tudo isto digitalizado de forma a permitir aos gestores de marketing terem uma noção de para onde é que vão, qual é a situação atual, o que é que está a acontecer e poderem, de alguma forma, mais rapidamente reagirem quando a execução se começa a diferenciar daquilo que era esperado ou quando surgem eventos, por exemplo, disruptivos como uma pandemia, que podem obrigar a uma revisão completa do plano de marketing e a definição de novas campanhas ou a mudança de canais, por exemplo, em termos daquilo que estava previsto inicialmente. Em termos de sistemas que podem integrar ou que são integrados por estas soluções na área de marketing, portanto, temos os que são mais usados, por exemplo, as videoconferências e webinars, como é este caso, que são hoje em dia um foco de captação de clientes muito interessante, porque, obviamente, digamos, em termos de experiência, um webinar oferece uma experiência mais próxima do contacto humano que as pessoas estão habituadas, portanto, é uma coisa mais envolvente também, é uma coisa que permite às pessoas, há uma partilha mais significativa do conhecimento e, de alguma forma, permite, então, captar e atrair os tais contactos, as tais pessoas que eventualmente estarão interessadas realmente nos nossos produtos. O e-mail marketing, obviamente, continua a ser uma coisa determinante. Obviamente, as tecnologias têm vindo a evoluir no sentido de haver um targeting mais inteligente, ou seja, em vez de ser simplesmente a tirar mails para um universo de pessoas que não sabemos se estão ou não minimamente interessadas naquilo que temos para vender, permitem, de facto, fazer um foco mais direcionado. Toda a parte de gestão de conteúdos e sistemas de gestão de conteúdos, portanto, os tais sites que a gente falou, que obviamente são um bocado uma montra também de todos os negócios, não podem ser estáticos, porque senão as pessoas vão lá uma vez e depois não voltam, porque há muito para onde as pessoas podem ir. Nós estamos neste momento com aquela situação que o problema é a competição pela atenção das pessoas, e a atenção das pessoas, portanto, é muito volátil, e, portanto, os conteúdos que estão nos sites, se queremos que, de facto, as pessoas continuem lá, e têm que ser relevantes e têm que estar a mudar, têm que trazer coisas novas, não podem estar sempre iguais, e daí os sistemas de gestão de conteúdos são fundamentais, e o social listening, o analytics e o insights, portanto, tudo aquilo que é a captação de informação das redes sociais para perceber, de facto, o interesse por determinados produtos e serviços, para saber, por exemplo, o tipo de pessoas que podem estar interessadas, portanto, tentarmos definir o target, o mercado-alvo. Portanto, tudo isto são soluções que hoje em dia existem e que permitem que as pessoas que tenham uma solução de CRM dentro da componente de marketing possam importar, possam ter como input toda esta informação vinda de vários tipos de fornecedores, para depois fazerem todo o teu trabalho de definição de como é que vão abordar, obviamente, esses mercados. O output destes processos de marketing serão, obviamente, as leads, os contactos, todas as informações adicionais de cliente e informações de mercado que podem ser úteis às vendas para definirem, então, como vão abordar esses clientes e para também moldarem o seu próprio processo de vendas às necessidades e ao interesse do mercado. Aqui, como tendências principais que estão a modificar ativamente toda esta área de marketing, temos, por exemplo, a criação de conteúdos baseada em inteligência artificial. Portanto, é algo que está a ter muito interesse neste momento. Portanto, assim como hoje em dia eu falei que os sistemas de processamento de linguagem natural conseguem gerar discurso coerente e consistente, portanto, indistinguível de qualquer discurso humano. Portanto, em vez de
contratação de pessoas, de autores de copyright, normalmente é o que é chamado na indústria, para escreverem coisas sobre um determinado produto, criarem esse tipo de conteúdos. Portanto, começa a utilizar-se então este tipo de soluções baseadas em inteligência artificial. Portanto, uma vez mais, vai dar uma capacidade de escalar este tipo de soluções e de tornar o acesso a este conteúdo e à produção deste conteúdo mais acessível para todos os negócios, portanto, mesmo para os mais pequenos. Temos também toda a publicidade programática, que no fundo tem a ver com a colocação de anúncios, mas também inteligente, ou seja, em vez de ser simplesmente disparar anúncios para todo um conjunto de sites mais ou menos relacionados com a nossa área, onde imaginamos, mas de uma forma mais dispersa, permitem de alguma forma canalizar a publicidade para sites específicos ou para momentos específicos ou para utilizadores específicos desses sites, para tornar essa publicidade muito mais eficaz e muito mais concentrada. Portanto, eventualmente, temos todos essa esperança que um dia os anúncios que eventualmente nos continuarão a aparecer à nossa frente, quando estamos na internet ou noutros lados, sejam de facto mais relevantes para nós, e não seja simplesmente um bombardeamento com coisas que não nos significam nada e que só servem para incomodar. E por outro lado, os chatbots, portanto, como elementos conversacionais que podem ser colocados dentro dos sites e que permitem às pessoas rapidamente fazer perguntas ou ter esclarecimentos ou de alguma forma terem algum apoio, de uma forma relativamente fácil e que, por via desta questão também da inteligência artificial, poderá não ser necessário ter uma pessoa do outro lado para dar essa resposta, porque a tecnologia hoje em dia já vai permitindo que essas respostas possam ser geradas automaticamente pelo software. Rapidamente, da parte das vendas, portanto, a área de vendas vai receber os contactos e vai receber a informação dos clientes que vem diretamente do marketing. Em termos de processos, portanto, o processo da área de vendas é mais um processo de execução, portanto, será muita conversão de leads, ou seja, tentar perceber estes contactos, quais é que são aqueles que são potenciais clientes, de facto, e que têm, de facto, um interesse em comprar brevemente. E temos também então a gestão da oportunidade, que é o processo de venda em si, ou seja, em que o cliente vai pedir informação, vai pedir preço, nós vamos fazer uma proposta, eventualmente para haver uma negociação e depois garantir o fecho do processo, com os pagamentos, com todos os compromissos que forem assumidos de parte a parte, tudo isto gerido e internamente dentro da empresa para que os responsáveis de vendas consigam manter o controle adequado destas situações e responder à altura em todos os momentos. Os sistemas que integram normalmente com esta área continuam a ser o Salesforce Automation, portanto, toda a automatização de força de vendas, que hoje em dia está muito mais avançado. Portanto, hoje em dia os vendedores já utilizam o seu próprio telemóvel ou o telemóvel da empresa com o software específico e isso permite-lhes abordar os clientes e registar toda uma série de informação lá. Nós temos um exemplo para dar de um cliente nosso que criou uma solução que não é propriamente Salesforce Automation prática, menos comum, que é dentro de loja, ou seja, a pessoa que está dentro da loja tem também um equipamento e através desse equipamento pode abordar o cliente, identificar o cliente, se é um cliente que já existe, a pessoa tem logo a informação sobre quais são as preferências do cliente, o que é que ela já comprou, etc. E dar uma atenção personalizada ao cliente no momento com base nessa informação. O e-commerce continua a ser, obviamente, uma coisa cada vez com mais relevo, a pandemia tornou bastante mais relevante, e obviamente tem a capacidade de alimentar também o nosso sistema de vendas com as informações das vendas que vão ser feitas, e o CPQ, que também é um dos componentes frequentes dentro desta área, embora mais na área do business to business, que no fundo tem a ver com a produção de quotes, de cotações, e a gestão das cotações ao longo do processo negocial, portanto, normalmente em processos em que se está a concorrer num negócio tipicamente com outras empresas, em que permite fazer o tracking das várias opções que foram sendo geradas, das várias sugestões, das várias cotações que foram enviadas. Em termos de output, temos as oportunidades fechadas, ou seja, as vendas concluídas, também temos novos clientes, que são os clientes que compraram pela primeira vez,
Temos também o upselling e o cross-selling, ou seja, o que é que foi feito em termos de aumento do valor do cliente e a informação que se obtém também nestes processos de concorrência e de posicionamento. Portanto, também um bocado mais no B2B, mas que é sempre também uma informação relevante em termos de vendas. Todas estas informações, obviamente, têm que fazer feedback para dentro da organização e servir para a organização pensar o que é que pode ter que mudar, o que é que pode ter que fazer melhor, o que é que pode ser as suas necessidades de transformação também interna. Em termos de tendências para estas áreas, portanto, temos principalmente o e-commerce e os meios digitais associados, portanto, que de alguma forma apoiam e sustentam as vendas. E temos também os conteúdos imersivos, a informação de produto mais imersiva, mais completa nos sites, que pode também ser um auxílio à concretização dos processos de venda, portanto, como aqueles exemplos que eu já tinha referido, da indústria automóvel e da habitação. Quanto à área de serviços, esta é alimentada essencialmente por pedidos, normalmente, dos clientes e potenciais clientes. Obviamente pode haver também situações de serviços programados, cada vez mais em áreas de negócios mais específicas. O que eles continuam a usar, ou que se continua a utilizar principalmente dentro desta área, é a gestão de casos, é o software de gestão de casos. O CRM aqui o que dá é esse tipo de funcionalidades, permite identificar que casos é que estão abertos, se a situação é que estão, se já estão em análise, se já estão em tratamento, se já foram fechados e permitem, acima de tudo, fazer a avaliação do serviço. Tanto internamente, em termos dos resultados diretos daquilo que se fez internamente, como até, muitas vezes, enviando um questionário ao cliente para perceber qual foi a satisfação que o cliente, o nível de satisfação do cliente nesse processo e recolher essa informação para posterior análise. Em termos de sistemas que se integram com as áreas de serviço, normalmente teremos o omnichannel ou multicanal, porque hoje em dia os clientes já não comunicam só com as empresas ou por e-mail ou por telefone, frequentemente fazem nas redes sociais, seja Facebook, seja WhatsApp. Também temos a outra tendência que são as comunidades de self-service, basicamente se pretende que o cliente, ao ter um problema, em vez de ficar à espera de um contacto, ou em vez de fazer um contacto, possa ir a um site especializado onde terá informação sobre o produto e sobre o tipo de problemas mais habituais e eventualmente poderá encontrar lá a solução do seu problema. Portanto, isto é muito utilizado hoje em dia em várias áreas, na própria área das tecnologias também é bastante frequente. E as bases de conhecimento, que no fundo são um suporte para os técnicos de serviço, para rapidamente também chegarem às soluções dos problemas mais habituais que os clientes têm. Em termos de outputs, portanto, temos o número de casos que foi tratado, temos os tempos de resposta e os níveis de cumprimento dos níveis de serviço que possam existir e também temos a informação dos níveis de satisfação dos clientes. Como tendências principais temos os assistentes de serviço em vídeo, portanto a possibilidade de uma pessoa hoje em dia, em vez de ser por telefone ou sendo por telefone, ser em vídeo, portanto utilizando as tecnologias atuais que são utilizadas, como estamos a utilizar atualmente, portanto as soluções de video call, portanto a pessoa poder ter de facto uma video call com o técnico de serviço em vez de ser simplesmente uma chamada de voz. E temos também a questão dos chatbots, mas ligados especificamente à área de serviço, em que a pessoa pode colocar as suas questões ou colocar o seu problema no chatbot, uma pergunta, e o chatbot tem a capacidade de identificar o problema e perceber se existe de facto alguma solução definida dentro da base de dados que tem de soluções e propor essa solução, ou até sendo inteligente, por exemplo, poder fazer perguntas à pessoa. Portanto, a pessoa diz que tem um problema X e o chatbot pergunta, então, olha, experimente fazer isto. E a pessoa diz, funcionou ou não funcionou? E dependente disso, portanto, haver todo ali um caminho já definido em que vão fazer o diagnóstico do problema e depois vão apresentar a solução. Isto, portanto, tudo é um acelerador do processo, por um lado, e obviamente em termos também de redução de custos para as organizações, também são soluções bastante interessantes e que estão cada vez mais ao acesso da maioria das organizações.
Finalmente, a nível de fidelização, portanto, é um componente mais específico. A fidelização vai utilizar, obviamente, os dados dos clientes. Em termos de processo, baseia-se no planeamento dos programas de fidelização, definir, portanto, quais vão ser os rewards que vão ser oferecidos, em função do quê, e a gestão e a monitorização destes programas de fidelização. Portanto, uma vez mais, o programa de fidelização, um dos objetivos é criar mais pontos de contacto com o cliente, manter o cliente interessado e, portanto, fazer essa monitorização. As integrações principais aqui serão plataformas específicas de fidelização de clientes. Portanto, o CRM normalmente não será em si, ou não, a maior parte deles não terão necessariamente uma plataforma de fidelização de clientes, é uma área um bocado especializada e existem hoje em dia disponíveis várias plataformas especializadas em fidelização de clientes, mas que depois terão que necessariamente alimentar o nosso CRM com informação para se juntar, vamos, à tal informação de cliente e à tal visão 360 do cliente que todos temos e que vai ser utilizada por todas as áreas da organização para gerir a relação. Em termos de outputs, portanto, temos as adesões, digamos, aos programas de fidelização, teremos informação de desistências ou, eventualmente, clientes que estejam em risco ou que estejam inativos há muito tempo e a análise dos resultados e da eficácia dos próprios programas de fidelização que foram definidos. Como tendências, portanto, temos apps específicas de fidelização, portanto, hoje em dia já existem vários modelos e a pessoa normalmente passará por ter uma app no seu telemóvel onde interagirá com o modelo de fidelização, com o programa de fidelização. A outra tendência é o gamification, que no fundo tem a ver com tornar, digamos, este processo e esta coisa da fidelização como se fosse um pouco como um jogo, com rewards que muitas vezes podem ser mais simbólicos. Você já fez determinadas ações, portanto, chegou ao nível tal e, portanto, agora se fizer mais isto ou aquilo, pode chegar a outro nível. No fundo, criar ali uma noção de jogo que motiva as pessoas para progredir e para fazer mais ações dentro daquilo que seria o tal plano de fidelização e manter o tal interesse e envolvimento com a marca e com os produtos e serviços da marca. E pronto, penso que genericamente cheguei aqui ao fim da minha jornada. Portanto, digamos, muito obrigada, Pedro Pereira. Antes de voltarmos, se calhar, ao António Alvim, eu aproveito para recordar que podem colocar no chat as questões sobre estes temas. Julgo que já temos vários tópicos em cima da mesa que podem suscitar questões interessantes e para termos a oportunidade de um período de perguntas e respostas, eu passo então ao António Alvim para que conclua. Obrigado, Isabel. Tão breve quanto possível. Obrigado. Sim, eu vou agora acelerar aqui um bocadinho, porque o Pedro detalhou bastante as áreas em que trabalhávamos que culminam no que é a jornada de cliente. Portanto, CRM, se tem estas 4 áreas e se é suportado por sistemas de informação, até inícios de 2000 era basicamente reativo. Temos dados, estão em sistemas, vamos processar dados e temos os tais outputs para conseguirmos tomar decisões. O que se vê atualmente, e é onde surge o CXM, é que nós queremos antecipar tudo. Portanto, em vez de termos comportamentos e de termos decisões e processos que sejam baseados em sistemas, queremos ter informação totalmente baseada no cliente, em comportamentos que o cliente tem, para depois conseguirmos antecipar o que vai acontecer e conseguirmos fomentar o negócio. Portanto, isto culmina na experiência do utilizador. Portanto, uma das coisas que já dissemos anteriormente nos webinars é que mais importante do que o preço, do que a marca, de onde é vendido, é toda a experiência do consumidor, onde estes elementos que eu disse previamente são partes de toda uma viagem que faz parte da viagem do consumidor para conhecer uma marca, conhecer um produto, comprar e depois ter o pós-venda. Portanto, isto foi algo que foi investigado e sugerido em 2016 por Walker, que é uma consultora dos Estados Unidos, que sugeriu já há 6 anos atrás que isto ia ser o que ia acontecer e em 2020, o ano passado, eles confirmaram, com base de surveys e vários inquéritos que fizeram a marcas, confirmaram a sua previsão. Portanto, a experiência do consumidor, que se traduz na viagem do consumidor, é o mais importante. E o que é a viagem do consumidor? Portanto, hoje em dia, com toda esta massa de sistemas de informação, redes sociais, web, pouco tempo de atenção, tempo reduzido, imaginamos que possa ser algo deste género. Se agarrarmos
na metáfora inicial do merceário da loja, da loja de mercearia, onde temos a viagem do consumidor sistematizada desde eu preciso de alguma coisa, vou escolher, vou comprar, vou receber o que eu comprei na loja, se há algum problema, dirijo-me à loja e, quando recomendo, até levo o meu amigo à loja para dizer já viste este produto, já viste o que estão a fazer. De antes isto acontecia unicamente no canal. Só que hoje em dia, século XXI, isto começa com vários canais. Temos o telemóvel ou o tablet, vamos pesquisar num catálogo da loja, vamos pesquisar, preciso de alguma coisa. O Google até nos faz sugestões e aponta para o site de comparativos que é para ver onde é que é mais barato. E isto já acontece frequentemente. E depois de irmos ao que é mais barato, até falamos com um amigo nas diferentes redes sociais, seja Facebook, Instagram, Reddit, o que for, ou até com colegas dentro, aconteceu ontem no Yammer, dentro aqui no corporativo, pedi ajuda sobre um produto, pedi a recomendação do amigo. E depois vou à loja, seja virtual, seja física. Às vezes as lojas até têm um quiosque que ajuda a experimentar e tem versões de demonstração do próprio produto para fazer questões e com o vendedor especializado consegue responder às perguntas mais típicas. E depois, sem comprar, mas depois de ter experienciado o produto, até vai partilhar nas redes sociais a sua experiência do que aconteceu na loja. E depois o resto do processo acontece numa diversidade de canais. Tipicamente conseguem encomendar online que até é mais barato. Se, encomendei para a minha empresa, mas eu naquela semana vou estar em casa, vou ter que mudar a morada de entrega através de e-mail ou através de um chatbot para permitir estas interações. Quando nós fazemos estas interações, tipicamente estamos sempre à espera do e-mail de confirmação de sim, registramos o seu pedido de alteração e quando fizemos este ano de experiências, sim, isto é uma empresa flexível, mesmo que fazendo a encomenda consiga alterar e partilhamos com os nossos amigos nas redes sociais. Estamos totalmente dependentes das empresas hoje em dia, pós-pandemia, que vão entregar a casa ou ao escritório as encomendas. Se alguma coisa estiver errada, muitas das empresas já têm fóruns de autoajuda, onde os utilizadores têm soluções e votam em soluções que ajudam problemas típicos. Isto não é só em produtos tecnológicos, também existem em produtos, porque são tecnológicos, mas não é só novas tecnologias, também tecnologias mais conservadoras, como aspiradoras, como máquinas de lavar louça. Isto tudo hoje em dia está disponível através dos sites e a autoajuda é uma forma das pessoas conseguirem se ajudar. Mas se não conseguirem, o que acontece é o serviço ao cliente através do telefone, falam com o operador, e o último reduto é que deixam automático para falar com uma pessoa que está num sistema CRM, que vê todas as interações que o cliente fez antes e depois consegue apoiá-lo no serviço pós-venda, seja se calhar precisa de uma peça nova, se calhar precisa de fazer uma alteração, consigo fazer a encomenda via telefone, falando, autentica-se, dá dados que só a pessoa é que, para identificar que está a pessoa certa, e consegue fazer tudo num canal, em vez de ir a um computador ou ter que ir a uma loja física. Isto, quando acontece... António, tenho só aqui um exemplo interessante, porque tem dado, não sei se têm reparado, mas tem dado a dar uns anúncios na televisão da HP, que agora tem uma oferta em que diz que os tinteiros são enviados para a casa das pessoas mesmo antes da tinta acabar. Portanto, tipicamente isto hoje em dia já tem a ver com a impressora a avisar o fornecedor, a dizer que a tinta está quase a acabar e o fornecedor automaticamente despachar uma encomenda para a pessoa receber a tinta antes de ter o problema da tinta de acabar, quando ela precisava de imprimir aquele relatório importantíssimo que tem que apresentar dentro de 5 minutos. Exatamente. E no final do dia, obrigado Pedro, e toda esta experiência, todo este elemento faz parte de uma experiência que depois a pessoa avalia positivamente a sua atividade na viagem do consumidor, mas o que é importante é que no social, seja real, com face-to-face com amigos, ou nas redes sociais, que haja uma recomendação da marca, porque é a marca que permite a melhor experiência de consumidor para o cliente em questão. Tendo outra perspectiva, que o slide anterior falava na perspectiva do consumidor, este slide, peço desculpa por não estar traduzido, mas aqui a ideia é só mostrar a complexidade de, se temos as categorias simples, com diferentes touchpoints, que é se vou numa loja, se vou um tablet, se vou um quiosque, se vou um jornal, mas se eu envolver em empresas maiores os departamentos,
toda a complexidade que pode acontecer com os departamentos no interior de uma atividade. Tipicamente, o exemplo que o Pedro estava a dar há bocado, estamos a ter um problema com a internet, ligamos para o call center e se o sistema CRM não estiver bem montado, temos que repetir a mesma informação várias vezes. Há um de triagem, depois temos de ter a mesma informação quando já está num técnico, e o técnico este técnico genérico não consigo, tenho que passar para um técnico especializado. Portanto, algo que não é relevante para os clientes é a complexidade e a organização dos departamentos internos que existe e que os sistemas CRM tipicamente ajudam a conectar e a simplificar, mas o que os clientes valorizam é que as marcas se ponham nos pés dele, na sua posição on their shoes, e que façam a viagem com eles, que se lembrem de quem é que eles são e que se consigam adaptar às suas necessidades, para tornar tanto mais célere toda a experiência e a viagem do consumidor numa perspectiva de facilidade e de retenção. E acima de tudo, resolvam os seus problemas, que é isso que os clientes... Exatamente. E sem esforço. Portanto, uma das tendências, isto foi algo que a Gartner representou, publicou no estudo recentemente, é que, para além de queremos soluções simples e eficazes, o exemplo que o Pedro estava a dar, que é o overload das chamadas telefónicas que recebemos, como avalia a sua interação feita no site, no dia tal, e depois se não atende, se não tem tempo, está no meio de uma reunião, está no webinar, desliga, voltam a telefonar-lhe insistentemente para dar este feedback, começa a tornar-se intrusivo e detrator e não algo útil para recolher input. Portanto, existe um sweet spot de quão intrusivo é que eu vou ser para recolher input das compras, e aqui o ideal é, quanto menos intrusivo for, melhor. Nós queremos recomendar ao cliente, mas não devemos ser intrusivos em todo o seu processo de interação e ter processos simples, mas que permitam recolher muitas métricas para trabalharmos depois. Portanto, este slide tem aqui muita informação, mas isto resume muito o que o Pedro já disse anteriormente. O que é importante aqui é o que está no lado direito, que é um estudo que foi tirado em 2017. Portanto, tipicamente, isto era o que já se estava a detectar nos Estados Unidos, que havendo temas controversos em que marcas não se posicionam ou não dizem nada, ficam em silêncio, pessoas nos Estados Unidos deixaram de comprar dessas marcas. Estamos a falar de temas prementes na sociedade como Black Lives Matter, Me Too, por isso é que o movimento LGBT, portanto, efetivamente, a associação a valores é importante, e se isto era importante há 4 anos atrás para os Estados Unidos, é uma questão de tempo a chegar à Europa e Portugal. E, neste momento, o mais importante é a experiência, e nós, se tivermos uma experiência boa na compra, vamos partilhar com a nossa rede social e com um número significativo. Isto é um caso de uso que eu vou passar muito rapidamente com um cliente nosso, com o Breitling, que foram os inventores do cronógrafo e dos relógios de voadores de aviões e do James Bond, que eles tiveram um problema relativamente... Foi acelerado pela pandemia, que é como é que nós, sem lojas, conseguimos fazer o clienteling com os nossos clientes, como é que conseguimos vender melhor com os nossos clientes. Portanto, nós ajudamos a Breitling a montar um sistema de informação através de uma plataforma, mas com vários canais, onde nós mapeamos claramente a viagem de ir à loja, tanto na loja, depois de um agendamento, com loja vazia só com um cliente, o vendedor consegue saber quem é que é a pessoa que está lá, mesmo sem o ter conhecido, consegue ter acesso à visão 360, consegue gerir o processo de venda ou de pós-venda, e o responsável pela loja, depois de ter os pedidos todos inseridos em sistema, consegue ver se existe alguma anomalia ou se consegue gerir a ordem. Portanto, nós fizemos uma série de funcionalidades e implementámos através de uma plataforma com vários touchpoints, portanto, e acima de tudo aqui a mensagem principal é importante mapear a viagem do consumidor nas fases do ciclo de venda, que é relevante para o cliente e para quem trabalha na loja, porque também temos um processo do lado de quem vende que é preciso ter em consideração. E estamos praticamente no fim. Portanto, Isabel, esta era aquela fase onde tipicamente nós abrimos algumas questões para a audiência, e o que eu vou fazer no próximo minuto é mapeando, em termos de Customer Experience Management, para as diversas áreas do CRM que são relevantes, que questões é que as pessoas, e quem está aí desse lado com os PMEs, maioritariamente, deverá ter em consideração. Se eu quiser montar um sistema de CRM ou de CXM, o que é que eu tenho que fazer? Portanto, existem mais, mas nós simplificamos em 6. Começa com a estratégia. Nós temos que ter uma estratégia definida e capacidade de executá-la. Temos que a suportar. Para a suportar, vai ter que haver sistemas de informação, e esses sistemas de informação
seja em marketing, vendas, pós-venda e fidelização, vão ter que conseguir gerir o ciclo de vida de todo o cliente. Vamos ter que depois de integrar com os diferentes canais onde interagimos com os clientes e, finalmente, fidelizar. Portanto, questões que temos que as pessoas têm que considerar para a estratégia. Está definida ou é ad hoc? Se não estiver definida, temos que a definir. E fazer o workshop para índice de maturidade digital ajuda a fazê-lo. Para suportar esta estratégia, temos uma ferramenta que possamos usar. Nós estamos a falar de Excel. Temos uma ferramenta de CRM. Não. Conhecemos o que é que existe no mercado. Suporte offline, online. Conseguimos extrair as diferentes fases do ciclo de venda, do ciclo de vida das viagens. Se temos sistemas, que volumetria que existe lá dentro? Que dados é que são capturados? E que transações é que fazem parte da visão 360? Estão unidas ou não estão unidas? Conseguimos perceber todo o ciclo, o que chama-se o CLV, Customer Lifetime Value, que o cliente faz para a empresa, desde a primeira, segunda, terceira, enésima compra e add-ons que faz à compra. Conseguimos perceber dos clientes quem é que são os nossos embaixadores ou os detratores, quem é que nos consegue ajudar a vender mais. No atendimento, existe uma estratégia, existe uma consistência entre online e offline, como nós falamos no webinar passado do commerce, e finalmente na fidelização, temos um projeto de fidelização, temos um programa de fidelização, que táticas é que conseguimos utilizar, se já utilizamos táticas como bem-sucedidas é que são. E é mais do que ter o cartão de pontos que tipicamente os restaurantes utilizam, hoje em dia é muito mais do que isso. E com este sumo, peço desculpa pela velocidade, mas provavelmente ainda temos aqui um bocadinho de tempo para algumas perguntas e respostas. Espero que isto sirva de input para conseguirmos ter agora uma parte de Q&A. Muito obrigada, António Alvim e Pedro Freire. Julgo que temos, de facto, aqui bastantes temas para discutir agora. Eu recordo que temos ainda alguns minutos para perguntas e respostas e devem colocá-las no chat no vosso ecrã. Também esta apresentação vai ficar disponível para que possam depois consultar com mais detalhe. E se calhar eu começo por perguntar ao António Alvim, que nos trouxe aqui o CRM perfeito da mercearia de bairro, e depois acompanhamos toda a evolução até aos dias de hoje e vemos como a relação com o cliente se tornou muito mais complexa, nomeadamente a questão dos canais, de hoje haver possibilidade de interação com o cliente pela net, pelos serviços de apoio ao cliente, por e-mail, pelo chatbot, enfim, uma panóplia de canais de interação que muitas vezes deve tornar-se complexa para as empresas que querem gerir a sua relação com o cliente. E a minha pergunta é, o que é que as empresas devem ter em conta, sobretudo, na gestão dos vários canais, e devem começar por fazer quando percebem que têm vários pontos de interação com os clientes e precisam de agregar toda essa informação? Quais são os conselhos que daria, o tópico fundamental para que as empresas consigam agregar os vários pontos de contacto que, no fundo, como disse no início, têm com os clientes e às vezes nem percebem que estão a contatar com a mesma pessoa. Exatamente. Devido à diversidade de canais. Eu começaria sempre por um diagnóstico. E neste caso, respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que parte pelo diagnóstico, colocamos-nos nos sapatos o inglês, peço desculpa, put yourself in the shoes of the consumer, portanto, nós colocamos como consumidor e fazemos a viagem típica que um consumidor faz. Detendo essa viagem, conseguimos perceber identificar quais é que são os touch points, que se calhar alguns são explícitos, seja uma loja física, seja uma loja online, mas outros podem não ser explícitos. No webinar que tivemos há 2 semanas, que se tornou evidente para uma espectadora que a parte do pós-venda e da entrega, que é algo que era subcontratado por ela a um terceiro, que estava a ter impacto na percepção da experiência do consumidor. Portanto, aqui a ideia é desenhar e mapear todo o seu processo de Customer Journey com dependências internas e externas. E quando eu digo internas é que são da própria marca e externas que dependem de terceiros. Para depois fazer uma segunda iteração que é, ok, quais é que são aqueles que estão bons? Dei um diagnóstico, o que é que está bom, o que é que precisa de melhoria. Ou o que é que não sabemos, porque muitas vezes aquilo que acontece com sistemas de informação é que temos, com CRM e sistemas de informação, temos informação, mas é dispara e incompleta e não nos permite aferir se as coisas estão boas ou se as coisas estão más.
Quais Portanto, são seria assim tipicamente as áreas a necessitar de melhoria nos casos que encontram das empresas? Como Quais são os engenheiro problemas mais frequentes? como engenheiro de profissão, e depois eu peço ao Pedro para me completar, eu começo sempre. Engenheiro de software, portanto, não é, há quem diga que não é um engenheiro real, porque são coisas etéreas. Eu digo sempre, eu começo sempre a minha resposta com depende. Portanto, depende sempre, mas existe uma coisa que eu diria que 9 em cada 10 acontece, que são os silos organizacionais. Portanto, e isto acontece em todas as organizações, seja desde o público ao privado. E seja, muitas vezes eu falo com muitos colegas meus que dão aulas, outros que eu estou no privado, trabalho como consultor já há 16 anos, mas muitos dos problemas que eu vejo têm a ver com processos que não são, que são conceptualmente até transversais, mas operacionalmente não envolvem os diferentes departamentos nas fases corretas, e a informação não flui, e as pessoas que são responsáveis por determinados processos, no caso de marketing, vendas, pós-venda, apoio na loja, apoio de distribuição, não têm um processo comum e não têm acesso à informação comum. Portanto, porque trabalha tudo em silo. Aqui a metáfora do silo é não flui informação de uma secção para a outra. E o que torna muito difícil a colaboração. Porque no final do dia nós estamos aqui a falar de departamentos que têm que colaborar para criar a experiência para o utilizador final. E se as pessoas ao trabalharem, ao fazerem o seu trabalho, tiverem dificuldades porque os sistemas não são bons, ou porque não têm acesso à informação, porque têm que ir ao sistema A, depois têm que ir ao sistema B, e às vezes já vos aconteceu, estão a telefonar e dentro de uma pessoa está a ter dificuldade, quer ajudar a pessoa, tem a boa vontade, mas tem dificuldade em perceber como é que vai ajudar e precisa de falar com alguém. Tudo isto, todo este processo dificulta a viagem do consumidor. Portanto, eu diria que uma das coisas que dificulta, aliás, que nós começamos sempre a desenhar o mapa da mina. É a segunda fase, nós falamos do mapa, a primeira parte é o mapa da mina para o cliente, depois é o mapa da mina, da mina de ser um labirinto. Interno, da própria empresa. Interno da própria organização. Como é que esta viagem é suportada pelos diferentes departamentos e os sistemas que os departamentos usam. E o plural aqui é muito importante, porque muito raramente é usado um sistema. Quando é usado um sistema, nós ficamos admirados, porque, está tudo no mesmo sítio. Mas quando são vários sistemas, há integrações ou manuais. Pode ser um envio do e-mail, ou eu mando um e-mail para aquele departamento. É o tipo, usando aquela metáfora do gato fedorento, é o papel, e depois manda-se o papel para aquele departamento. Depois tem que ser. E todo este processo, e depois voltamos à transformação digital. Portanto, é todo o processo de transformação digital como é que nós nos conseguimos, eu estou a usar o verbo colaborar, vou usar o verbo colaborar porque é algo que é muito querido ao Pedro, com quem temos trabalhado há muitos anos, porque é uma coisa que nós observamos que é bastante difícil nas organizações. Como nós conseguimos colaborar para colocar para agregar tudo e pôr os vários sistemas, no fundo, a falar uns com os outros também, de alguma forma. Não sei se o Pedro Freire quer acrescentar alguma coisa em relação a este tema? Sim, duas coisas. Relativamente, já para começar pelo ponto que tinha começado por perguntar, relativamente aos canais, portanto, temos por um lado a questão que cada vez hoje em dia havia mais oferta de soluções que são multicanal, e portanto em que o operador consegue estar a monitorizar e consegue, digamos assim, estar presente em vários canais ao mesmo tempo e responder ao cliente no próprio canal em que o cliente está a colocar as questões. Obviamente que as necessidades têm que ser vistas do ponto de vista da empresa em si, do negócio e das próprias capacidades do negócio em termos também de investimento, necessariamente, mas acima de tudo o negócio, a primeira coisa que tem que fazer é a tal introspeção de dizer onde é que habitualmente estão os meus clientes, onde é que eles normalmente falam e tentar focar dentro desses canais principais. Isto pode só por si é uma coisa que varia muito. O outro aspecto tem a ver com a questão que o Alvin estava agora a focar também da colaboração e da dificuldade de colaboração entre os vários departamentos e a fazer uma chamada de atenção que aquilo que tem vindo à luz é que às vezes estas coisas falham. Às vezes até pode existir já um CRM e até podem mais ou menos as áreas estar na mesma página. Mas às vezes surgem situações que é, como cada departamento é um departamento e tem a sua própria gestão, os gestores de cada departamento colocam aos seus colaboradores objetivos que os levam, se calhar, no caminho que não é aquele caminho comum.
ok? E, portanto, cada um está um bocado orientado, digamos, pelos objetivos que lhe colocaram e depois o cliente sente diferenças que, na prática, vão significar uma experiência menos positiva. Menos positiva. Portanto, também. Tem que haver um alinhamento também entre os vários departamentos, um alinhamento em topo, para definirem dentro de si quais são as prioridades e quais são os objetivos de uma forma que seja coerente, para que o cliente depois também consiga beneficiar de uma experiência coerente. E mais gratificante para o próprio cliente. Claro, nós estamos, de facto, a chegar ao fim da nossa sessão, mas eu gostava de colocar ainda uma outra questão que tem a ver com a tecnologia e com uma questão que as empresas colocam muitas vezes. Nós falámos aqui de inteligência artificial, de outras tecnologias disruptivas, da utilização da realidade virtual, da realidade aumentada, enfim, vários caminhos que as empresas podem percorrer. E a minha pergunta é como é que uma empresa deve fazer os primeiros passos para escolher a tecnologia ou as tecnologias adequadas ao seu caso específico e, claro, depois há sempre a questão do custo inerente que todas as empresas colocam. O que é que conselhos dariam em relação a isso? Escolha de tecnologias e o investimento necessário. Pedia-vos o primeiro conselho, uma resposta. O primeiro conselho que eu daria, nos dias de hoje, 11 de maio de 2021, eu diria que na maior parte dos casos, acho que, a não ser que seja uma empresa que tenha capacidade de implementação, acho que não faz sentido estar a desenvolver dentro de casa software. Existem muitas soluções que é como a Netflix, HBO. Vou subscrever, se eu não estiver satisfeito, os dados são meus, porque felizmente moramos dentro da Europa e os dados são extremamente protegidos, mesmo estando a trabalhar, a contratar serviços a terceiros, e existe a diversidade do mercado, porque nós trabalhamos com uma marca principal, mas também trabalhamos com outras, mas a verdade é que a diversidade hoje em dia é como os carros, é como os automóveis, é perceber qual é que é o orçamento. Existem orçamentos para todos os, ou preços para todas as bolsas, portanto não estamos aqui a falar de coisas que sejam dezenas de milhares de euros ao ano, com investimentos de poucos milhares ou se calhar 1 ou 2 mil euros por ano, dependendo do número de utilizadores, da dimensão da organização, conseguem abstrair-se de hardware, conseguem ter tudo na cloud, só precisam de acesso à internet e uma subscrição que negociam com o prestador, com o fabricante. Existem vários prestadores de serviços, várias tecnologias, várias marcas, e a verdade é que quanto mais concorrência há, tipicamente depois mais os preços vêm para baixo. Mais o investimento reduz, não é? O investimento reduz porque hoje em dia, felizmente, quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos que desenvolver à medida coisas que a plataforma que era comprada não dava de graça, o chamado out of the box. Hoje em dia, as plataformas já dão muita coisa. Portanto, tipicamente o que dá trabalho se calhar dá trabalho, é tempo. Como é que eu vou mapear o meu processo de negócio interno com as features ou as funcionalidades que são nativas à plataforma e como é que eu vou mapear o meu processo de negócio? E o que eu diria, a minha segunda recomendação é, antes de eu mudar a ferramenta, para a ferramenta se ajustar ao meu processo de negócio, deixe-me pelo menos avaliar se não faz sentido eu adaptar o meu processo de negócio ao processo que está dentro da ferramenta. Porque, tipicamente, quando a ferramenta disponibiliza uma funcionalidade standard, é porque já foi experimentada em dezenas de milhares de empresas potencialmente similares pelo mundo inteiro. Portanto, a recomendação... Ou seja, pode não ser necessário construir tudo de raiz, digamos assim. É mais fácil adaptarmos a forma como trabalhamos, que são regras, e não estamos a mudar software, do que o contrário. Eu diria que 8 em cada 10 é uma recomendação que eu dou. Há situações em que não é assim, que existem constrangimentos legais, constrangimentos de especificidades, que são mesmo específicos, e nessa altura, se calhar, por exemplo, nós como consultores o que fazemos é ajustamos ligeiramente o produto para conseguir mapear este requisito. E ajudamos também nesta análise. Mas é uma evolução que eu tenho sentido nos últimos 15 anos, é deixarmos de pensar que o produto deve ser moldado ao meu negócio, mas pensarmos que eu se calhar devo moldar a forma de trabalhar ao que é recomendado pelo produto. Que é recomendado pelo produto. Eu não sei se o Pedro Pereira quer deixar também uma última nota sobre esta questão.
Claro. Aquilo que eu gostaria de lembrar, que hoje em dia, de facto, o mercado que existe nestas áreas é muito rico e muito flexível e, portanto, como disse o António, há muitas opções. Ao contrário dos carros, em que a gente compra o carro já com tudo, hoje em dia temos a possibilidade de, nestas áreas, dizer, olha, eu quero este chassi com estes pneus, com aquele motor, com aquele volante, com aquele interior, e, portanto, todas estas opções eu tenho uma grande capacidade de escolha e, portanto, as empresas depois podem focar-se a investir mais naquilo que lhes é mais relevante, naquilo que faz mais sentido para o seu próprio negócio. Aquilo que eu também sugeriria é, se calhar, antes de começarem, se estiverem a pensar numa transformação significativa, invistam um bocado antes em aconselharem-se, porque isso pode fazer também uma grande diferença, e especialmente a partir de organizações que tenham uma visão mais transversal, que é para poderem ser capazes de logo no primeiro draft ou no primeiro plano dessa viagem terem uma visão razoavelmente completa de para onde é que vão e depois irem especializando então em função também das necessidades e prioridades. Das necessidades e ajustando ao negócio. Resta-me agradecer-vos, António Alvim e Pedro Pereira. Julgo que temos aqui vários temas interessantes também para debate acerca desta gestão da relação com o cliente. Eu recordo que as empresas interessadas podem também inscrever-se para uma reunião breve para esclarecer dúvidas e apresentar o caso concreto e falar um pouco mais convosco sobre esta questão. Sugiro também que preencham o questionário de avaliação desta sessão e que nos deixem sugestões e comentários que ajudarão a preparar outros temas e sessões que interessem às vossas empresas. Esta foi a 4ª sessão do ciclo dedicado à maturidade digital, que vai terminar no dia 25 de maio, com um webinar sobre Data Intelligence. As inscrições irão abrir muito em breve. Antes disso, já amanhã, a ICEP vai também organizar um webinar sobre o e-commerce e o mercado de bens agroalimentares na Suíça. Obrigada a todos pela vossa participação. Continuem a acompanhar-nos em portugalexporta.pt. Muito obrigada e até breve. Obrigado. Obrigado, um bom dia.